Imagina uma carta escrita por Jesus Cristo, não pelos apóstolos, não pelos profetas, mas pelo próprio Jesus ressuscitado, endereçada diretamente para a sua igreja. Você abriria esperando elogios ou com medo do que ele poderia dizer? Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, Jesus faz exatamente isso. Ditou 7 cartas para 7 igrejas reais que existiram na Ásia Menor no final do primeiro século. E cada carta segue exatamente o mesmo padrão devastadoramente honesto. Eu conheço as suas obras. Aqui está o que você está fazendo certo. Aqui está o que precisa mudar. E aqui está o que prometo ao que vencer. A primeira carta foi para Éfeso. E o que Jesus disse para ela é provavelmente a mensagem mais relevante para a igreja brasileira hoje. Deixa o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar a quem precisa ouvir essa palavra. Agora imagina uma lâmpada. Ela está no lugar certo, no ponto mais alto da casa, onde todos poderiam ver. A estrutura é perfeita, o suporte está firme, mas a chama foi apagando aos poucos, tão lentamente que ninguém percebeu o exato momento em que aconteceu. De longe ainda parece uma lâmpada, de perto está fria. Essa é a imagem que Jesus usa para descrever Éfeso. O candelabro estava lá. A estrutura da igreja, a doutrina sólida, as obras visíveis, mas o fogo que deveria iluminar tudo estava se apagando por dentro. E Jesus veio pessoalmente dizer: lembra-te, arrependa-te e volta. Para entender a carta, precisamos entender onde Éfeso estava e quem ela era. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia Menor. Hoje a Turquia, com aproximadamente 250 mil habitantes. Era um centro comercial, cultural e religioso de primeira grandeza. Abrigava o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era palco de idolatria intensa, imoralidade e culto ao imperador romano. E foi exatamente nesse ambiente que uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento cresceu. Paulo fundou a igreja de Éfeso e ficou lá 3 anos, mais tempo do que em qualquer outra cidade. Timóteo pastoreou em Éfeso. João, o apóstolo, viveu lá até o fim da vida. A igreja de Éfeso foi instruída pelos melhores mestres que o Novo Testamento produziu. E ainda assim, com toda essa base, todo esse histórico, toda essa solidez doutrinária, Jesus tinha algo grave a dizer. Em Apocalipse, no capítulo 2, nos versos 2 e 3, registra os elogios de Jesus. E eles são reais e significativos. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Éfeso trabalhava. Não era como uma igreja preguiçosa ou acomodada. Havia esforço visível, dedicação real, obras concretas. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Éfeso tinha discernimento teológico afiado, não deixava qualquer um subir no púlpito, testava os ensinamentos, rejeitava o erro, era uma igreja doutrinariamente saudável. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Não era uma igreja que desistia diante das pressões, havia sofrimento continuando de pé, trabalho árduo, perseverança, discernimento doutrinário. Por qualquer métrica humana, Éfeso era considerada uma das melhores igrejas do mundo. E então veio o versículo 4. Apocalipse 2:4. Uma das frases mais perturbadoras de todo o Novo Testamento. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Não está perdendo, não está enfraquecendo, abandonou. Em grego, o verbo está no aoristo, uma ação já concluída. Éfeso já tinha deixado o primeiro amor para trás e nem havia percebido completamente. Mas o que é o primeiro amor? É aqui que precisamos ser precisos, porque há interpretações que reduzem essa frase a algo menor do que ela é. O primeiro amor não é apenas a emoção inicial da conversão, aquele fervor dos primeiros dias de fé,
O primeiro amor é o ágape, o amor de Deus em ação. É a motivação que movia tudo. É o porquê de cada obra, de cada perseverança, de cada teste doutrinário. Era o amor a Cristo como razão de tudo. E Éfeso havia perdido exatamente isso. Continuava fazendo tudo, mas por obrigação, por identidade, por tradição, não por amor. Como um casamento onde os dois parceiros cumprem todos os papéis, mas o amor que os unia foi silenciado sem que ninguém percebesse. A doutrina estava certa, as obras estavam lá, mas o coração havia esfriado. Jesus não elogiou o problema. Ele não disse, mas pelo menos a doutrina está correta. Em Apocalipse, capítulo 2, no verso 5, registra a advertência direta. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro representa a presença da igreja como testemunho luminoso de Cristo ao mundo. Remover o candelabro não é apenas encerrar a atividade de uma congregação local, é remover o próprio testemunho. É uma igreja que continua existindo, mas deixou de ser luz. A estrutura permanece, as reuniões acontecem, os programas continuam, mas a presença viva do Espírito que tornava tudo aquilo significativo foi embora. A história confirma que a ameaça foi cumprida. Éfeso hoje são ruínas arqueológicas no interior da Turquia. Aquela cidade que foi o coração do cristianismo asiático, onde Paulo pregou por 3 anos, onde João viveu e morreu, não tem mais nenhuma comunidade cristã significativa. O candelabro foi removido. Mas Jesus não apenas repreende, ele restaura. E Apocalipse, capítulo 2, verso 5, oferece o caminho de volta em 3 verbos que são ao mesmo tempo diagnóstico e prescrição. Lembra-te de onde você estava, não como nostalgia vazia, mas como um diagnóstico honesto. Em que ponto do caminho o amor começou a esfriar? Qual foi a primeira concessão? Qual foi o primeiro momento em que você passou a servir por obrigação ao invés de amor? Arrependa-te. Não apenas como sentimento de culpa, mas como mudança de direção. O arrependimento bíblico é uma virada, não apenas lamentar o passado, mas escolher um futuro diferente. Volta às primeiras obras, não às emoções artificialmente recebidas, mas às práticas que expressavam o amor original. A oração que era conversa, não protocolo. O serviço que era alegria, não obrigação. A adoração que era encontro e não performance. E então Jesus termina a carta com uma promessa que conecta o início da história com o seu fim. Apocalipse, capítulo 2, no verso 7. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, a mesma que aparece em Gênesis capítulo 2, no jardim do Éden, antes da queda, quando Adão e Eva tinham comunhão plena com Deus sem nenhuma barreira, e a mesma que reaparece em Apocalipse 22, no jardim da nova criação, onde a comunhão será restaurada para sempre. Jesus prometeu a Éfeso e a qualquer coração que venceu o esfriamento espiritual, não apenas perdão, mas restauração plena, o paraíso perdido devolvido, a comunhão original restaurada, o amor que estava no começo garantido para sempre no fim. Éfeso era a melhor igreja do primeiro século, em todos os critérios visíveis, e mesmo assim Jesus tinha algo contra ela. A pergunta que essa carta coloca não é: você está na igreja? A questão não é se você está presente, se você conhece a doutrina, se você serve, se você persevera. A pergunta é: por que você faz tudo isso? Você serve porque ama Cristo ou porque isso é o que cristãos fazem? Você ora porque quer encontrar a Deus ou porque é o protocolo religioso correto? Você lê a Bíblia porque a palavra é viva para você ou porque é uma obrigação de um bom cristão? João capítulo 13, no verso 35, registra Jesus dizendo: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros, não se tiverem doutrina correta, não se tiverem obras visíveis,
mas se tiverem amor. A carta para Éfeso não foi escrita para uma congregação do primeiro século numa cidade da Turquia, que hoje é ruína arqueológica. Foi escrita para cada cristão que um dia ardeu de amor por Jesus e foi deixando esse amor esfriar à medida que a vida religiosa foi substituindo a vida espiritual. Lembra-te, arrepende-te, volta. Não é um processo complicado. É uma decisão de coração. É olhar para Cristo e não para as suas obras, não para o seu histórico, não para a sua reputação espiritual. É perguntar honestamente: ainda amo a Ele como amava no princípio? Me conta aqui nos comentários. Você se identificou com Éfeso? Tem alguma área da sua vida espiritual onde as obras estão lá, mas o amor foi esfriando? Essa conversa precisa acontecer mais dentro da igreja. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos para a segunda carta. Esmirna, a igreja perseguida que não recebeu nenhuma repreensão de Jesus. Até lá, que o Espírito Santo reacenda em você o fogo do primeiro amor. Deus abençoe você.